Bom, hoje nós vamos então apresentar o P7P8, né, que é o segundo módulo avançado dentro da microfisioterapia. Apresentar um pouquinho dessas informações, especialmente aqui para quem está aqui conosco e que não fez ainda, né, o P7P8 e quer saber, né, o que é abordado. É uma curiosidade, sempre a gente recebe sempre essa pergunta, mas o que nós vamos ver no próximo módulo? A gente está dando aula aqui, o aluno já está pensando no próximo módulo. A gente está aqui em São Paulo dando a formação básica, começou hoje. Pessoal, só queria pedir a atenção de vocês com o microfone para deixar tudo desligado, tá bom? Por favor. Deixa eu fazer um raio-x. E a gente está aqui em São Paulo dando a formação básica. E é o primeiro dia de aula, módulo 1. E o pessoal já está perguntando do avançado, perguntando o que vai acontecer no módulo 2. Então, é uma ansiedade, uma curiosidade muito grande, né? Então, nós resolvemos fazer esses workshops justamente para apresentar, para trazer para vocês aí essas informações e justamente ajudá-los aí a tomar a decisão, se realmente é um momento legal para fazer o avançado, agora não vou precisar disso agora e tudo mais. Então, esse é o objetivo da gente estar aqui. Não sei se todo mundo que está aqui já fez a mentoria conosco, já fez esse processo conosco. Nós deixamos sempre um professor aqui junto para responder o chat, ou seja, então se eu estiver aqui dando aula, quem vai dar aula hoje para vocês sou eu. Se por acaso não entenderam o que eu falei e tudo mais, coloca aqui no chat que o professor Rodolfo vai estar respondendo vocês. Tá? Então, a melhor forma da gente interagir durante a aula é pelo chat. No final, vou deixar sempre aí uns 20 minutinhos, 15, 20 minutos, para a gente também tirar dúvidas. E aí vocês podem abrir o microfone e fazer perguntas à vontade. Tá? Então, fiquem tranquilos, fiquem à vontade, façam como vocês acharem melhor. Se quiser anotar as dúvidas e perguntar no final, ok. Se quiser ir perguntando aqui para o professor Rodolfo, também ok. Não sei se a professora Rosana vai conseguir entrar, ela está chegando de viagem hoje, então não sei se vai dar tempo. Tá? Mas o professor Rodolfo vai estar aqui conosco. E vocês, peço a vocês que não abram o áudio de vocês durante a aula, porque eu não consigo ficar parando, né? Senão a gente vai levar a noite inteira aqui. Mas no final, se por acaso a dúvida, o Rodolfo não conseguir responder para vocês ali no chat, que a gente escrever alguma coisa mais elaborada é difícil, a gente responde no final sem problema nenhum. O objetivo é deixar vocês com todas as informações mais claras possíveis para que vocês possam entender o que esse módulo pode acrescentar na prática clínica de vocês. Acho que o principal objetivo nosso é esse: mostrar para vocês, ajudar vocês a compreender como que isso aqui vai acrescentar na prática clínica de vocês. Né? Você fala, mas eu já trabalho com o básico, trabalho bem, funciona bem? Sim, funciona muito bem. Então, onde é que está o diferencial aqui desse módulo para vocês? Ok? Lembro a vocês que essa aula está sendo gravada. Se por acaso alguém precisar sair um pouquinho antes, né, ter algum compromisso, alguma coisa, nós vamos depois disponibilizar essa aula no nosso canal no YouTube, que vocês podem completar e assistir novamente. Certo? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Você autorize para mim, por favor? Puxar aqui. Eu preciso fechar aqui só um segundo.
Ele está procurando. Achou. Vamos lá, então. Nós vamos falar aqui do P7P8, que é, hoje em dia, pessoal, esse módulo é chamado de E3. Então, eles têm feito uma mudança na nomenclatura da micro. Então, os módulos eles chamavam de P1, P2, P3 e por aí vai, que era aperfeiçoamento, né? Agora, eles estão mudando essa nomenclatura. Então, não chamamos mais, por exemplo, de P3, P6, sim de extensão 1, extensão 2, que é o módulo avançado 1. E o P7P8 agora é chamado de extensão 3, tá? Então, só uma pequena mudança de nomenclatura, mas a gente ainda coloca aqui o P7P8 porque é mais fácil para vocês se entenderem com essa nomenclatura, né? Bom, a primeira coisa que eu trago para vocês, a primeira coisa que eu acho muito importante trazer para vocês e que vocês tenham um entendimento o P7P8, ele não resolve tudo e, principalmente, ele não exclui os módulos anteriores, tá? Então, essa informação ela é fundamental. É fundamental que vocês entendam que o P7P8 ele complementa, ele acrescenta novas ferramentas, mas ele em momento nenhum abandona ou exclui tudo aquilo que vocês já sabem fazer. Por que a gente fala isso? Deixa eu só resolver um outro probleminha aqui, tá, pessoal? Por que a gente sempre fala isso? Porque antigamente tinha muito essa ideia assim, não, faz o P7P8 e você não precisa fazer mais nada. Fiz o P7P8, trato tudo que tem ali, não preciso fazer absolutamente nada mais. Essa é uma informação que por muito tempo ficou sendo verdadeira, e as pessoas assim, vou lá, faço P7P8, pego a minha apostila do P7P8 e acabou. Não preciso de nenhuma outra apostila, não preciso fazer mais nada. Já adianto a vocês que não adianta vir com essa esperança, porque isso não vai acontecer, né? E vocês vão entender ao longo dessa aula por que isso aqui não vai acontecer na prática, tá? Mas eu sempre coloco essa informação aqui no início para que isso fique bem claro para vocês. Esse mecanismo do P7P8, ele realmente vai ajudar a trabalhar, eliminar algumas coisas que estavam na base, mas não é tudo, tá? Então, eu faço o último módulo avançado eu já fiz, não preciso fazer nada da base. Não tem nenhum sentido isso. E a gente fala isso para vocês pela prática clínica, pessoal. Então, não é uma coisa, não, nós estamos falando, teoricamente, né, não acontece. Na prática clínica, a gente observa isso, tá? Então, vamos começar a conversar sobre isso ao longo de toda a aula aqui, para ficar cada vez mais claro. Então, repetindo, não resolve tudo e não exclui os módulos anteriores. Tudo que foi aprendido até aqui ainda precisa ser utilizado. Então, aquela apostilinha lá do módulo básico, a apostila do traumático, e terreno e por aí vai, continua valendo, continua sendo muito importante. O que vocês fizeram, né? Onde vocês estão chegando até aqui? Vocês fizeram todo esse trabalho de base, né? O módulo ABC, que é a base da microfisioterapia, que é o ABC da microfisioterapia, onde vocês estudam especialmente a embriologia, né? O objetivo é apresentar a embriologia, apresentar os tecidos, aí vocês estudam cada tecido separadamente. Depois vocês entram lá no NP1, NP2, NP3, estudando as etiologias, estudando a filogênese, e aí entram nas lesões relacionais, existenciais, na individualidade, e chegam no famoso terreno, né? A gente fala muito no início, e aí até chegar nesse terreno aqui é uma ansiedade também. Que a gente fala assim, olha, muitas coisas vocês não vão encontrar aqui porque está no terreno, está no terreno. Terreno, teoricamente, um pouquinho mais profundo as lesões. Maravilha. E aí, depois do terreno, vocês entraram no primeiro avançado, que é o P3, P4, P5, P6, ou E1, E2, que são ministrados juntos, né? É um módulo só, onde vocês aprenderam novas etiologias. São etiologias que vocês não encontravam aqui em cima. Só que quando vocês chegaram aqui, vocês perceberam que algumas das etiologias aqui, elas eram encontradas também no terreno. E algumas estavam aqui na individualidade, no G e no F. Ou seja, esse primeiro avançado aqui, ele contempla novas etiologias e uma nova apresentação dessas etiologias estudadas aqui na formação básica.
Isso já deu para vocês uma quantidade muito grande de ferramentas, né? Então, se a gente parar para analisar do módulo A até o P3, P6 aqui, vocês têm muitas ferramentas de trabalho, são muitas apostilas, muitos controles a fazer, muitas coisas a serem corrigidas, né? Aí já fala, pô, realmente, estou com todas as ferramentas que eu preciso, não tem mais nada que eu possa aqui acrescentar nessas ferramentas. Teoricamente, sim, vocês estão com muitas ferramentas nesse momento. E aí, aparece esse P7, P8. Como é que esse P7, P8 surgiu? Já que nós tínhamos todo esse trabalho aqui, esse trabalho com tantas informações. Pessoal, o P7, P8, ele começou a surgir, ele começou a ser estudado, começou a ser entendido e desenvolvido principalmente depois que o Grosjean adoeceu. O Grosjean adoeceu, não lembro agora quanto tempo tem isso, mas ele, a partir do adoecimento dele, do segundo câncer que ele teve, ele começou a observar que, bom, esse câncer apareceu e eu já fazia tudo isso aqui, e por que que isso não foi visto, não foi avaliado, não foi observado em nenhum momento? O que que ele começou a perceber nessa hora? Que tinha alguma coisa que ele não sabia fazer ainda. Então, a partir do adoecimento dele, que ele partiu do princípio, se eu faço a micro sempre, estou estudando, todos nós aqui estamos nos tratando, por que isso aqui não apareceu em nenhum dos controles que eu conheço até agora? É porque alguma coisa eu não sei fazer ainda. E ele começou a fazer novos testes palpatórios, vocês vão ver que estão várias palpações diferentes. Começou a fazer vários testes palpatórios no sintoma dele, naquele local onde ele tinha o câncer, para tentar entender o que ele ainda não sabia, o que ele ainda não tinha testado e se aquilo se manifestava em cima daquele local sintomático dele. E foi o que aconteceu. Ele observou que mudando algumas palpações, mudando um pouco o gesto, ele identificava novos elementos. Então, uma das principais mudanças que vocês vão perceber no P7 e P8 é mudança na palpação, mudança no gesto palpatório. Só que, além disso, ele começou a tentar entender o seguinte: por que que isso aqui, que eu estou testando aqui agora, que é um pouco diferente, não aparece nos controles anteriores, né? Nas avaliações que eu faço anteriormente? E aí ele começou a buscar outros conhecimentos para entender o que estava acontecendo. E aí ele chegou nisso aqui, ó. Ele chegou na definição desses mecanismos de proteção. Então, o que basicamente vocês aprendem aqui no P7 e P8 e como ele se encaixa com o que vocês já sabem fazer? Olha só, essas proteções, eles são um mecanismo que o corpo usa quando ele não consegue dar conta de uma agressão. Então, aqui em cima, ó, para fabricar um anticorpo, é preciso que o corpo reconheça o antígeno, que é a etiologia, a sua causa, e aí, a partir daí, ele vai iniciar um processo de autorregulação, né? Essa é a base da micro, é reconhecimento para que produza ali a autorregulação. Quando o corpo não faz esse reconhecimento, esse antígeno não consegue eliminar uma lesão, então ela é escondida pelo organismo através das proteções. Então, veja só, até aqui, ó, no P3, P6, no primeiro avançado, nós lembra que vocês trabalhavam em lesões primárias, nós falávamos isso com vocês? São as lesões primárias, ou seja, o que é uma lesão primária? É a inscrição daquele agressor. É uma toxina, é um choque emocional, é uma questão existencial, é aquele acontecimento que o meu corpo não deu conta de lidar e ficou inscrito. Então, como é que é a lesão na micro, né, pessoal? Eu tenho o evento, tenho a etiologia, tenho o agressor. Se meu corpo não conseguiu lidar com ele, aquilo vai ficar memorizado. Bom, isso é uma lesão primária. E essa lesão primária vai afetar lá os estágios corporais, como vocês conhecem. Só que, se esse mecanismo da lesão primária permanecer por muito tempo ali e nada for feito, então ela está ali, aquela lesão primária está inscrita, tem aquela memória e nada foi feito, o corpo continua sendo afetado, sendo fragilizado por aquela etiologia, certo? E aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar suprimir aquela fragilidade, suprimir aquela lesão primária. Então, no início, era somente uma lesão primária que estava ali.
e que o corpo não deu conta de lidar. Só que se ela permanece ali, o corpo continua sendo afetado, continua sendo fragilizado. Mas o corpo não quer isso, que isso continue acontecendo. Ele não quer que ele continue sendo fragilizado por uma coisa por muito tempo. Então, ele começa a usar o recurso da proteção. A proteção vai ter a função de tampar, de suprimir aquela área afetada para minimizar o efeito daquela fragilidade. Só que olha o que acontece aqui. Ó. Nesse momento, ele vai criar uma nova disfunção, porque ele desloca o próprio recurso para criar essa proteção. E com isso, o corpo torna indisponível essa potencialidade. Isso aqui é o seguinte: uma das proteções que o nosso corpo vai criar é a proteção chamada proteção de força. Ou seja, ele desloca o recurso de um lugar saudável para suprimir uma área afetada. Quando ele faz esse deslocamento, ele acaba de criar um novo problema. Então, olha o exemplo que eu vou dar para vocês. Eu estou dando aula aqui nessa sala e, de repente, a lâmpada aqui queima. Mas eu tenho que continuar dando aula, né? Eu vou lá na recepção, pego a lâmpada da recepção e coloco aqui. E continuo dando minha aula. Só que a hora que eu sair, não tem luz na recepção. Então, para resolver este problema aqui, eu criei um problema lá na recepção. Então, é o que o corpo faz quando ele desloca a força. Ele pega a força de um lugar para suprimir o outro. E a partir daí ele criou uma patologia chamada suplementar. Como é que nós encontramos isso no paciente? É o paciente que vai dizer para você assim, ó, nossa, eu sempre tive muita dor de estômago, mas hoje, graças a Deus, meu estômago está ótimo. Eu sinto mesmo agora dor de cabeça. O que pode ter acontecido aí, pessoal? Ao deslocar essa força para proteger aquela fragilidade do estômago, criou-se uma fragilidade onde agora eu tenho dor de cabeça. Então, a dor de cabeça não é um novo problema. Ela vem a partir dessa proteção que foi deslocada. E o estômago não está resolvido. Ele está suprimido, ele está tampado. Então, eu já vou falar melhor sobre isso, tá? Vou voltar nisso daqui. O que eu quero mostrar para vocês é que o mecanismo de proteção tem a função de suprimir, de tampar, de esconder a fragilidade primária. Qual é o objetivo disso, Rodrigo? Parar ou atenuar o sofrimento. Então, aquilo que está incomodando o corpo ali, ó, e o corpo está sofrendo. Ele não conseguiu eliminar a etiologia, porque ele não reconheceu o agressor. O que ele faz? Tampa, então, deixa esse negócio aí. Deixa tampado. Agora eu venho a questão para vocês. Ó. Vocês estão trabalhando agora até o avançado, né? T3PC. Vocês trabalharam com pacientes que têm aí 2, 3 consultas. Será que o que vocês não encontraram bloqueado no paciente de vocês realmente não estava bloqueado ou isso estava embaixo de uma proteção? Essa que é a questão. Se aquilo está tampado, se aquilo está suprimido pelo organismo, não aparece nos controles aí que nós sabemos fazer antes do P7P8. Essa foi a questão do Grosjean, porque ele sabia fazer tudo aquilo, mas ele não estava conseguindo acessar a fragilidade que levou àquela doença dele, porque estava embaixo de uma tampa, de uma proteção, e ele não sabia trabalhar com isso. Então, por que a doença apareceu? Por que o problema se manifestou? Porque a proteção chegou uma hora que a proteção não deu conta mais. E aí apareceu a informação. Então, é literalmente você varrer a sala da sua casa e botar poeira embaixo do tapete. A visita vai olhar e falar, nossa, a casa está limpinha, né? Sim, mas se você levantar o tapete, está tudo ali. Tá? Lembrando que o mecanismo de proteção, ele é um mecanismo que funciona. Funciona a curto prazo, pessoal. A longo prazo, como aconteceu com o Grosjean, ela não dá conta de conter aquela fragilidade, a fragilidade vai continuar ali, e aí, quando ela vem à tona, ela está acumulada, a chance de aquilo ser um pouco mais intensa é maior. Tá? Pergunto a vocês, né? Respondam internamente aí. Quantas vezes vocês já colocaram proteções na vida, né? Tem um problema, tem uma fragilidade, tem uma dificuldade, mas eu não tenho tempo de olhar para aquilo, concorda? Não tenho tempo de lidar com isso aqui agora. E aí a gente vai tampando. E temos a falsa sensação de que está tudo bem.
Não, tô ótimo, tá tudo bem. Eu tava com aquela dor no estômago, mas melhorou. Tô bem. E aí? Será que melhorou realmente ou o corpo colocou uma tampa? Eu fiz uma postagem essa semana, vocês devem ter visto, sobre as pessoas que falam assim, eu nunca fico doente, né? Eu nunca fico doente porque eu tô saudável realmente ou eu tô cheio de tampa, suprimindo a fragilidade. Essa segunda opção ela é muito comum, sabe? Eu vou colocando tampa, 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 então nunca aparece nada, mas está tudo ali escondido. O meu filho de 5 anos, o Rafa, a minha sogra que fala muito, nossa, o Rafa reage a tudo, né? Qualquer coisa que acontece, o Rafa reage. De certa forma, eu acho até positivo, né? Porque o corpo dele não fica criando tampas. Aconteceu, incomodou, vamos reagir, vamos colocar em funcionamento o meu mecanismo aqui de resolução, tá? Então, essas são as proteções, isso são as proteções que nós vamos trabalhar. Essas proteções são chamadas de proteções baixas, né? Que é quando o corpo desloca força para tampar uma fragilidade. Sempre que ele faz isso, ele vai deslocar o recurso livre e vai criar uma patologia, e vai criar uma patologia suplementar. Essa patologia suplementar, muitas vezes, a gente vai querer atacar como se fosse um problema primário, né? Na verdade, não. Ele só apareceu porque o corpo deslocou aquela força e colocou uma tampa em cima. Nas proteções de força, temos as proteções específicas, que estão em cima da lesão primária, e temos as suplementares, que vão ajudar as proteções específicas a continuar ali. Então, olha o que acontece. Não é simplesmente colocar uma proteção. Você coloca uma tampa em cima de uma lesão primária. Se o corpo não conseguir mais dar conta, se aquela proteção não dá conta mais, ele coloca uma suplementar, ele coloca uma tampa em cima da primeira tampa. Se essa segunda tampa não deu conta também, ele vai colocar uma terceira. Enfim, ele vai empilhando proteções à medida que houver necessidade. Rodrigo, que necessidade é essa? Vamos lá. Eu tenho uma lesão primária, meu corpo tampou. Ótimo, lindo, maravilhoso, está ali. Suprimiu. Quando eu botei a tampa, não tem mais sintoma, né? Porque ele suprimiu. Só que chega uma hora que aquela fragilidade que está ali já começa a ficar mais intensa. E aí aquela tampa não dá mais conta de segurar, de conter aquela fragilidade. E aí o corpo vai lá e coloca mais uma em cima. A segunda tampa para ajudar a primeira a segurar tudo. E ele vai empilhando. E esse mecanismo de deslocamento de força, pessoal, podem haver 9 proteções. Então imagine o seguinte, ó, cada vez que o corpo coloca uma proteção, ele está deslocando a força de algum lugar para tampar aquela fragilidade. Se eu falei que eu posso até ter 9 deslocamentos, 9 proteções, vocês podem ter 9 patologias suplementares. Olha que loucura. Você tem a fragilidade primária e você pode ter 9 fragilidades suplementares a partir do momento em que eu fiquei deslocando aquela proteção. Quantas pessoas vocês conhecem que falam assim, nossa, nunca tive nada, de repente me apareceu uma artrose, um hipotireoidismo, uma endometriose, sei lá mais o que, um monte de coisa. O que é esse monte de coisa que vai aparecendo, pessoal? Não é de repente. Será que esse organismo não estava suprimindo, tampando tudo aquilo ali? E quando a proteção já não deu mais conta de segurar, a fragilidade veio à tona. As proteções são recursos não conscientes, ou seja, o indivíduo não decide botar uma proteção naquele momento, por esse ou aquele motivo, não, tá? É totalmente fora da consciência. Não é uma coisa que, eu estou precisando de uma proteção hoje, acho que vou colocar aqui. Não. O meu organismo vai colocar. Em que momento que ele coloca, pessoal? Quando houver necessidade. Quando aquela proteção que eu coloquei já não dá mais conta. E aí eu tenho que buscar uma segunda. Então, quem decide a colocação da proteção é o próprio corpo. À medida que ele não dá mais conta de lidar com aquela fragilidade, não está dando conta de conter aquela fragilidade. E aí ele vai empilhando essas proteções. Não tem uma regra, tá, pessoal? É de 6 em 6 meses, é de 3 em 3 meses. Não tem regra. Ele vai colocar proteção quando houver necessidade. Pode ser uma vez por mês. Depois pode dar um intervalo de 1 ano. Não sei. E aí tem o seguinte. Quando a gente está trabalhando essas proteções, vocês podem datar cada uma delas.
Só que essas datas não significam muita coisa, né? Porque como você não toma uma decisão consciente de colocar, talvez você não saiba o que está acontecendo naquele momento da colocação da proteção. Então não faz diferença, né? E não precisa acontecer um evento. Aconteceu um grande evento, uma morte, uma separação, e aí eu coloquei a proteção. Não necessariamente. Exemplo prático que eu tenho para dar para vocês. Uma mulher que fica viúva, jovem, e tem 2 crianças pequenas para criar. O que vocês acham que o corpo faz nesse momento? Ela não tem muita chance de viver aquela perda, aquele sofrimento, aquela coisa toda, porque ela tem 2 crianças para dar conta, se bobear tem um monte de outras coisas para ter que assumir. Ela tem que botar uma tampa em cima, bota uma proteção e vamos seguir em frente. Depois eu olho para isso. Só que o que acontece quando eu coloco uma proteção? Eu suprimo a fragilidade. Eu vou inibir, né? Inibir o sintoma. Se eu inibo o sintoma, eu acho que está tudo bem, né? Não, tá tudo bem, não estou sentindo nada, não tenho sintoma, tá tudo ótimo. Então, uma tendência é a gente deixar aquilo ali, não fazer nada. Já que aquilo ali está protegendo, não está me dando sintoma, eu vou deixar aquilo. Então, quando a gente coloca uma proteção, ela pode se apresentar de forma eficaz, tá aqui embaixo para vocês, ou ineficaz. Quando o corpo coloca a proteção, ela é chamada de eficaz. Ou seja, ela está sendo eficiente, ela está sendo eficaz em tampar aquele sintoma. Com o tempo, ela pode se tornar ineficaz. Ou seja, ela já não está conseguindo mais conter aquele sintoma. Se ela está eficaz, não tem sintoma. Aquela fragilidade não aparece para mim, né? Então está tudo bem. Eficaz, está tudo ótimo. Quando ela fica ineficaz, o sintoma vem à tona. Geralmente, pessoal, é nesse momento, quando a proteção fica ineficaz, que nós fazemos o quê? Preciso procurar um médico. Sabe aquela dor lombar que eu senti um tempo atrás, agora não estou sentindo mais? Deixa ela. Estou bem, já zerei aquela dor lombar. De repente, a dor lombar aparece de novo, porque a proteção ficou ineficaz. Aí eu falo assim, preciso procurar um médico. Só que eu demoro a marcar o médico. 1, 2, sei lá, às vezes 3 semanas, não marquei nada. A dor lombar foi embora. Ela foi embora porque o problema está resolvido, ou ela foi embora porque eu coloquei uma outra proteção em cima. E aí suprimiu a fragilidade. Aí eu falo, melhorei a dor, não vou nem procurar o médico. Então é dessa forma que essas proteções vão funcionar. Tampando, suprimindo a fragilidade. Enquanto ela está eficaz, ela está sendo eficiente em tampar a fragilidade, não tem sintoma, o paciente não tem queixa. Esse paciente vai chegar no consultório nosso? Pouco provável, né? Ele está procurando a gente porque ele está com dor, está com algum sintoma. Com proteções eficazes, não é comum ele chegar no consultório, porque nessa hora ele não tem sintoma. Ele vai chegar normalmente quando a proteção ficou ineficaz. E aí o que acontece, né? Às vezes a nossa agenda está meio atribulada, está meio enrolada, está meio cheia, você demora a marcar o paciente, porque só tem horário lá na frente, né? Aí ele bota uma outra proteção eficaz, melhora o sintoma. Aí vai lá e desmarca a consulta. Fala, não, já melhorei a dor, não vou nem ir lá no rodízio de novo, não. Não é assim que funciona o nosso paciente? Será que ele melhorou porque resolveu o problema? Porque ele botou uma outra tampa em cima. Né? Então, é assim que funcionam todas as proteções. Eficaz ou ineficaz. Em geral, o paciente vai chegar para nós com uma proteção ineficaz. Como é que funciona esse empilhamento? Isso aqui é um esqueminha mostrando tudo que está em cima do sintoma. Então, a queixa está aqui, o sintoma está aqui. Inicialmente, nós vamos encontrar as lesões primárias. Essas lesões primárias, geralmente, são lesões recentes, são informações recentes, fragilidade mais recente. O que você entende como recente, Rodrigo? É mais ou menos 5, 6 anos. Entenda o seguinte, pessoal. Quando a gente fala 5, 6 anos de lesão primária, não é engessado, né? Pode ser um pouco mais, obviamente pode ser menos. Esse tempo depende do quanto aquilo está incomodando o corpo. A lesão primária, ela vai ficar ali, dessa forma, enquanto aquilo está sendo suportável para o corpo. Se aquilo incomodar demais o corpo, ele vai tentar usar algum recurso para suprimir aquilo ali. Por isso que a gente fala, em torno de 5, 6 anos.
Pode ser mais. Se aquela lesão primária está ali e não incomoda muito o corpo, ele vai deixando ela ali. Só que à medida que aquilo começa a incomodar o corpo, aí ele começa a usar o recurso das proteções. E ele começa pela proteção mais baixa, que é essa do deslocamento de força. Então, até agora, vocês atuaram aqui, ó, nas lesões primárias. Tanto no módulo básico quanto no primeiro avançado. Será que o que vocês não encontraram aqui no paciente de vocês não estava já protegido? E aí, pessoal, se está protegido, não aparece na mão de vocês com aqueles controles, né? Isso aqui foi muito interessante. E o que vai mudar aqui para eu entender se está em proteção ou não? A palpação mudou. Quando você muda o gesto palpatório, você muda o acesso da informação. E aí uma coisa que não estava mais acessível nesse momento, você acessa num outro nível, somente mudando a palpação e alguns pontos de pesquisa. Se essa proteção baixa não dá conta, o que o corpo faz? Ele coloca uma proteção mais alta em cima. Se essa proteção mais alta também não dá conta, ele vai colocar uma outra proteção, que são esses programas aqui. Então, no empilhamento, vocês começam assim, ó. Sintoma. Se tem sintoma é porque tem uma lesão primária. A lesão primária está ali. Nada foi feito, ninguém mexeu, ninguém tratou essa lesão primária. Eu coloco uma primeira proteção. Voltou agora. Voltou. Desculpa, pessoal, só não tinha caído daqui. Então, se essas 9 proteções baixas não deram conta, eu vou usar um outro recurso. Eu vou usar as proteções mais altas. E aí eu tenho aqui nas proteções altas 5 possibilidades. Se no final das contas essas 5 possibilidades não deram conta, eu vou usar esses programas, que também são proteções. São 8 programas. Então, olha aqui, ó. 9 proteções baixas, 5 proteções altas, já são 14, mais 8 programas, 22. Então, tem esse monte de coisa que pode estar suprimindo o sintoma. Certo? Rodrigo, você falou que lesão primária, a data não é muito antiga, né? Mas quando a gente vai colocando essas proteções, a data lá embaixo pode ser bem antiga. Pode. Você pode encontrar embaixo dessa pilha de proteções uma primária lá na infância de um paciente já adulto. Ou seja, aquela lesão primária na infância não foi corrigida, ficou ali, o corpo começou a empilhar proteções em proteções e chegou agora, na vida adulta, um sintoma que apareceu. Por que apareceu agora? Porque as proteções agora não davam mais conta de conter aquela fragilidade. E aí vocês vão encontrar lá embaixo isso aqui. Rodrigo, posso encontrar terreno embaixo dessas pilhas todas? Pode. Mesmo que você já tenha tratado, o que você já tratou no terreno é porque estava ali na lesão primária. Mas você pode encontrar coisa no terreno que estava tampado e você não acessou no primeiro momento. E aí você vai tirando, trabalhando essas proteções. Eu estou batendo nisso com vocês para vocês entenderem, pessoal, que o que vocês não encontraram até agora no paciente não é porque vocês fizeram coisa errada, não. É que realmente, às vezes, está inacessível. Como a fragilidade do Grosjean estava inacessível para ele mesmo. Né? E aqui nós temos essa possibilidade de estampar, de levantar esse tapete para verificar essas fragilidades primárias. Então, isso aqui, ó, é a história do sintoma, né? Vocês têm a linha do espaço e o tempo. A linha do espaço é onde está o sintoma. Eu estou aqui nesse momento, eu tenho o sintoma localizado aqui nesse lugar, na lombar, dor de cabeça, enfim. Eu tenho aqui o meu sintoma. E na linha do tempo, vocês vão encontrar a história desse sintoma, que é a história do paciente. É a convalescência desse paciente. Ou seja, nessa linha do tempo, vocês vão encontrar todos os momentos onde o corpo tentou suprimir esse sintoma. Tentou conter essa fragilidade. O que vocês vão encontrar?
momentos onde o sintoma estava atenuado ou sem sintoma praticamente, momentos onde o sintoma voltava a incomodar, depois atenuado novamente e voltava a incomodar. O que é isso? Momento onde o corpo colocava proteção. Ótimo, o sintoma está atenuado. Daqui a pouco, a proteção ficava ineficaz. Voltava o sintoma. O corpo coloca outra tampa, atenua o sintoma. A proteção fica ineficaz, volta o sintoma. E isso nesse tempo todo aqui. Então, vocês podem encontrar anos e anos aqui essa história da convalescência do sintoma. Vocês vão ver, pessoal, que na aula, né, no curso em si, a gente não fica preso a essas datas, por quê? A data de colocação de uma proteção não é uma data que o paciente tenha tido um problema, não. Não é uma data relevante para ele, tá? A gente só consegue, como diz o Grugier, montar uma história da convalescência desse paciente a partir dessas proteções. O que mais falta para a gente regular essas fragilidades? Falta é tempo. Então, por que o corpo coloca proteção? Eu não tenho tempo para deixar o meu corpo lidar com essa fragilidade, regular essa fragilidade. Eu tenho que seguir a vida. Então, já que eu não tenho tempo para deixar o meu corpo fazer isso, boto uma tampa em cima e segue o baile, como diria uma amiga minha, né? Aquela mulher lá que perdeu o marido e tem 2 crianças pequenas para criar. Ela não tem muito tempo para viver aquele sofrimento, para passar dias e dias chorando. Ela chorou o primeiro dia, agora ela tem que cuidar das crianças. Então, não tenho tempo para o meu corpo regular isso. Eu vou botar uma tampa em cima e vou deixar. Pergunta novamente. Quantas coisas vocês colocaram tampa e seguiram em frente? Né? Vocês não, nós, né? Nós colocamos. Não. Ah, tá bom. Tá bom. Tá resolvido. Tá resolvido. Então, não, tá incomodando, mas tá bom. E a gente vai colocando essas tampas. E quando ela é eficaz, né, pessoal, que não tem sintoma, é muito ruim, porque a gente, sem sintoma, a gente não procura nada, não procura ajuda de nada, né? Qual que é o objetivo? O objetivo é chegar até a lesão primária, que é a responsável inicial pela disfunção. Vejam só, quando eu coloco esse monte de tampa em cima, que eu botei só 3, né, um esqueminha para representar para vocês, mas aquele monte de tampa lá, que pode chegar até 12, 14 proteções. Vocês concordam que ao colocar todas essas tampas aqui, a fragilidade primária, que é a causa do meu sintoma, fica escondida? Né? O objetivo inicial era suprimir. Suprimir para aquilo não me incomodar. E eu fui empilhando tampa. Fui empilhando tampa, o que aconteceu? Essa fragilidade primária ficou escondida. Se ela ficou escondida, pessoal, ela está inacessível, inclusive do próprio organismo. Então, o corpo já não consegue regular essa fragilidade mais porque ela está escondida, está inacessível. E os tratamentos convencionais também não acessam, porque ela está tampada. Então, literalmente, você faz uso de uma medicação que não consegue te ajudar. Por quê? Esse medicamento não consegue chegar nessa fragilidade primária porque ela está suprimida, ela está tampada. Vamos pegar aquele exemplo do tapete. Você varreu a sua sala e jogou a poeira embaixo do tapete. Aí, um belo dia, você falou assim para a sua funcionária: dá uma olhadinha lá na sala, onde tiver sujeira, você varre para mim e tira, por favor. Ela vai olhar a sala e fala: não tem sujeira nenhuma aqui, tá tudo certo. Por quê? Ela não está vendo a sujeira embaixo do tapete, não está acessível para ela. E aí ela não vai tirar a sujeira embaixo do tapete. Então, quando o corpo coloca esse monte de tampa, a fragilidade primária se torna inacessível. E aí, poucas coisas, para não dizer nenhuma, dá um bom resultado. Aí você fala: nossa, mas eu sempre fiz osteopatia quando eu estava com essa dor lombar e melhorava. Agora nem a osteopatia está me ajudando. Eu sempre tomei esse anti-inflamatório quando eu estava com dor e melhorava muito. Agora nem esse anti-inflamatório resolve mais. Eu sempre usei esse antihipertensivo e controlava a minha pressão. Agora ele não controla mais. Eu sempre usei essa dose de insulina na minha diabetes e ficava tudo bem. Agora não resolve mais. Ou seja, pessoal, aquela fragilidade primária está inacessível. E aí,
as terapias convencionais, os medicamentos não têm uma boa resposta. E é o que eu falei até na post que eu fiz. Não é que eles estejam errados, não. Eles só não estão conseguindo chegar no ponto que ele deve chegar, porque o próprio organismo escondeu aquela área. Então, desculpa, pessoal. Para mim, esse é um dos pontos mais importantes dessa formação. É permitir que o corpo tenha acesso à lesão primária. Então, o que vocês vão fazer quando vocês trabalham com P7, P8? Vocês vão trabalhar em cima dessas proteções, literalmente estimulando a retirada dessas tampas. E quando você estimula o corpo a retirar a tampa, o que aparece lá no fundo? Ó? A lesão primária. A lesão primária que vai estar lá passa a ser acessível. Então, você retirou o tapete. Agora, a sua funcionária está vendo a sujeira. Ela vai varrer a sujeira. E o que é mais legal, pessoal? Preciso mexer nessa lesão primária? Não. A nossa função dentro do P7, P8, o nosso trabalho é mexer nas proteções. Quando você tira a tampa e você descobre a lesão primária, ela fica acessível e aí o organismo vem fazer a regulação daquela lesão primária. Então, nosso objetivo é trabalhar a proteção para tornar a lesão primária acessível para que aí o corpo inicie a sua regulação. Tá? Ó, nosso objetivo é chegar na lesão primária, que é a responsável inicial pela disfunção. Vocês vão lembrar muito bem de um mecanismo muito parecido com esse, quando vocês trabalhavam na cronicidade, né? O que vocês faziam na cronicidade? Mexiam lá na cronicidade, abria a tampa do potinho, lembra? O que saía de dentro do potinho? Aqui na cabeça, ó. Todos aqueles terrenos latentes que estavam dentro do potinho, lembra? Vocês precisavam corrigir isso? Não, é só deixar sair, né? Já está se autocorrigindo. Aqui é a mesma coisa. Você tira a tampa, você trabalha na proteção, tira a proteção, e embaixo daquilo ali vai aparecer a lesão primária. E o corpo vem dar conta dessa lesão primária que vai aparecer. Você está tornando acessível uma fragilidade que não estava acessível para o corpo e nem para nada. Vocês devem lembrar que quem já foi meu aluno, eu falo muito que a micro, se você faz a micro no paciente e a partir da micro ele começa a ter uma resposta melhor ao medicamento, isso é um bom resultado, vocês concordam? E às vezes está relacionado com isso, pessoal. De você destampar aquela fragilidade primária. De hora que você destampa a fragilidade primária, o corpo tem acesso àquele mecanismo ali e ele vai dar conta. Ou até mesmo o medicamento agora tem acesso. Né? Quantos casos vocês já tiveram no consultório que falam assim, ó, eu vim aqui porque falaram que é você que vai me ajudar, porque nada que eu faço resolve o meu problema. Aí você faz a micro e o paciente melhora muito. Aí ele vai falar assim, nossa, mas essa microfisioterapia é uma coisa do outro mundo. Não, não é do outro mundo. Ela só conseguiu mexer num ponto em que ninguém estava conseguindo, que eram essas tampas. Então, os outros tratamentos estavam até corretos, né? São tratamentos muito bons, eficazes, funcionam muito bem. Só que eles não estavam conseguindo acessar a fragilidade mais importante, mais ligada ao sintoma dele. E aí o que você fez foi destampar. Você tirou a tampa, aí a fragilidade apareceu. Parece até simples, né, pessoal? Parece bem simples esse raciocínio. Não deixa de ser, né? Isso é um pouco trabalhoso. E aí aquilo da palpação que eu falei com vocês, qual foi a principal mudança que aconteceu? Ó, a palpação, ela muda de aproximação para afastamento. Então, quando vocês chegam aqui nesse módulo, o principal modo de trabalho de vocês é palpar em afastamento. Ou seja, aquela mão que tinha sempre que aproximar da mão de referência nos módulos iniciais, agora é o contrário, eu tenho sempre que afastar uma mão da outra. E isso foi uma das principais observações do Grosjean, quando ele fez a leitura do sintoma para o câncer que ele teve. E o sentido da mão mudava completamente a palpação. E aí eu vou fazer um desafio para vocês. Peguem o que vocês já sabem fazer,
qualquer ponto lá da micro, testa aproximando. Testa esses 2 pontos aproximando. Depois, o mesmo local, testa afastando as mãos. E vocês vão ver que vai ter diferença. Quando você aproxima, você sente bloqueado. Se é uma lesão primária, né? Quando você afasta, não bloqueia. Ou seja, se é lesão primária, vai bloquear quando eu aproximo a mão. Se é uma proteção, vai bloquear quando eu afasto a mão. E isso é muito interessante, né? O Gurujan sempre falou com a gente. A palpação nos dá uma outra ferramenta para eu acessar um outro elemento. Então, conforme você muda o gesto, muda o acesso à informação. Então, aqui é a primeira mudança que vocês vão perceber no módulo avançado, P7, P8, vocês vão trabalhar tudo em afastamento. E aí tem uma pequena particularidade, ó. Se você fizer um gesto com a palma da mão afastando e bloquear, é porque essa proteção está eficaz. Se você fizer o gesto com o dorso da mão e bloquear, é porque é uma proteção ineficaz. Então, a maneira que nós temos para saber se aquela tampa está eficaz ou não é mudando da palma para o dorso. E aí, como é que nós podemos saber o que está por trás desse sintoma, né? O que eu tenho ali por trás desse sintoma? Em geral, nós usamos a palpação do sintoma, né? Leitura do sintoma para identificar qual foi a etiologia responsável. Entenda o seguinte, vocês têm aí a formação básica e tem o P3, P6. Aí vocês chegam mais do P7, P8, né? Uma quantidade grande de informações. Chega uma hora que tem muita coisa para testar, né? Vocês podem usar a leitura do sintoma para definir, por exemplo, se tem ou se não tem uma proteção. Se tem proteção, o que você vai fazer? Você vai começar pela proteção. Porque se tem proteção, muitas coisas para baixo que você sabe fazer estão tampadas. E aí você vai testar, você não vai encontrar nada. Então, é isso que a gente ensina. A leitura do sintoma não serve para vocês só fazerem aquilo que encontraram na leitura do sintoma. Ela serve para te ajudar a entender que mecanismo que está ali no corpo, se é uma proteção ou se são lesões primárias. Se eu identifico na leitura do sintoma que tem uma proteção, certamente tem algumas lesões primárias que estão embaixo daquela tampa. Então não adianta eu testar a primária primeiro. Eu vou lá testando as proteções, tiro as tampas para que eu possa observar as primárias. Lembrando que nós estamos trabalhando em informação, por isso que o toque é sutil, para que o corpo entenda onde ele deve corrigir. Então, a leitura do sintoma aqui no P7P8 ajuda muito vocês a entender assim, tem ou não tem uma tampa. Aqui eu não vou ficar lendo com vocês também, para não encher muito a cabeça de vocês. Isso aqui é uma informação até que tem nas páginas de trabalho, tá? Mas aqui fala que nós vamos palpar a área afetada, palpar a área fragilizada, para procurar que tipo de lesão eu tenho, que tipo de informação eu tenho ali naquele sintoma. Se é uma proteção, se não é uma proteção, se é uma lesão primária e onde é que ela está. E aí eu consigo definir para onde eu vou. Que é justamente essa leitura aqui, ó. Essa leitura, vocês já devem ter visto, eu mostro ela no P3, P6, né? Mas eu mostro só essa faixinha aqui, ó, a 3 e a 4. A faixa 3 e a faixa 4 correspondem ao módulo P3, P6, que é a negantropia e a entropia. No P7, P8, vocês vão aprender essas todas as outras aqui, ó, a 1 e a 2, 5, 6 e a 7 e a 8. Todas essas são proteções. Então, vocês devem lembrar dessa palpação, onde você procura com a mão em cruz, né? Reduz a área do sintoma, depois você palpa pontualmente o sintoma com a ponta dos dedos e define uma zona específica do sintoma, um pontinho, esse pontinho preto aqui. Ó. Depois que você definiu esse pontinho bem específico, você faz essas faixas. 1 e 2 acima do sintoma, 3 e 4 abaixo, 5 e 6, 7 e 8 no M face oposta. Se você encontrou 1 e 2, 5, 6, 7 e 8, significa que este sintoma que está ali, ele está embaixo de uma proteção. Aquela fragilidade ali está embaixo de uma tampa. E aí é óbvio que você vai ter que trabalhar a proteção antes de qualquer outra coisa. Porque se você não trabalhar a proteção, você não consegue chegar nessa primária responsável pelo sintoma. Certo? Então é uma forma que vocês têm, isso aqui vocês têm no final do módulo, é muito importante para vocês poderem definir como abordar aquele organismo. Aquele corpo está ou não com alguma proteção interferindo nesse sintoma.
E aí eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente todas as proteções que nós vamos trabalhar aqui. As 9 proteções chamadas proteções baixas, proteções de força. Nosso corpo vai lutar o tempo todo para se manter vivo, né, para manter a vida, e para isso ele vai tentar eliminar sempre os agentes agressores pelo mecanismo de identificação e reconhecimento. Quando ele não consegue reconhecer, ele vai usar o recurso da proteção. Só reforçando aqui o seguinte: quando ele não dá conta de resolver alguma coisa, ele vai memorizar aquela lesão primária. Se aquela lesão primária ficar ali por muito tempo, aí que ele coloca a proteção, né? A proteção não é colocada tão imediatamente assim, não. Primeiro eu tenho a lesão primária, depois vem uma tampa em cima. Sobre as lesões complementares primárias, teremos as proteções baixas. Então, eu tenho lá a lesão primária e negantropia. O corpo não está dando conta de regular, ele bota a primeira proteção baixa, que nós temos 9 proteções. São as proteções de força. Como é que é esse recurso aqui? O corpo desloca uma força livre e vai tampar aquela fragilidade. Nesse momento em que ele deslocou a força livre, ele criou um problema suplementar. Então, eu tinha um problema de estômago, para tampar o estômago eu usei um outro recurso, agora eu tenho dor lombar. Temos 9 possibilidades, né? Divididas em específicas e suplementares. Ao colocar essa proteção, olha, isso aqui é muito importante vocês entenderem. Ao colocar essa proteção, a lesão primária não mais vai aparecer nos controles iniciais. Então, é o que eu estou falando com vocês. Você fez o teste lá da entropia complementar, não tem nada bloqueado. Ótimo. Não está bloqueado, ou tem uma proteção que está tampando, e aí essa lesão primária não aparece mais nesse controle. Então, gravem assim, ó. Se eu tenho uma lesão primária e ela não está tampada, ela vai aparecer naqueles controles que eu sei fazer das lesões primárias. Agora, se eu tenho uma lesão primária e ela está tampada, ela não aparece naqueles controles iniciais. Ela só vai aparecer depois que eu tirar as proteções. Quando o corpo desloca essa força livre para conter algo, ele cria uma nova disfunção chamada de patologia suplementar. Cada vez que ele desloca uma força, pessoal, ele cria uma patologia suplementar. Se ele desloca até 9 forças, o que vocês imaginam que acontece quando o paciente tem 9 proteções instaladas? Ele tem, além daquela primária, ele tem 9 estágios corporais afetados. Então, se vocês achavam muito lá na cronicidade encontrar 7, aqui vocês vão encontrar 9. Podendo encontrar mais, hein? Então, teremos um estágio afetado pela lesão primária e outros estágios afetados pelo fator deslocamento de força. Né? Que é aquele paciente que eu brinco, né, pessoal, que vai chegar para vocês com poliesculambose múltipla, lembra? Hipotiroidismo, depressão, dor no joelho, dor lombar, enxaqueca, azia e alguma disfunção no intestino. Ele tem um monte de queixa. E essas queixas, normalmente, assim, vão aparecendo em sequência. Normalmente é isso aqui, esse deslocamento das forças. Ao colocar as proteções baixas, as informações das 5 etapas, lembra daquelas 5 etapas do P7, do P3, P6? Etapa A, B, C, D, E, que vocês encontravam no braço, né? Elas não vão aparecer nessa região do membro superior quando você tiver uma proteção. Vocês vão procurar aquela etapa aqui, ó. Então, é literalmente assim, ó. Qual etapa que essa proteção está tampando? Será que essa etapa está tampando uma etapa E da negantropia complementar? Quem é a etapa E da negantropia complementar? É a individualidade. Então, eu posso ter uma proteção tampando a individualidade. Aí eu fiz a individualidade lá no módulo básico, né? O teste, não encontrei nada. Ela está aqui, ó, embaixo de uma tampa. Não tem aquele paciente que ele conta a história para você e você fala, caramba, tenho certeza que isso aí é individualidade, pelo que ele está me falando. Aí você não encontra. Você testa lá no básico e não encontra. Quando você vai ver, ela está embaixo de uma tampa, de uma proteção. Tá? Então, vocês vão encontrar as proteções e vão procurar qual etapa que essa proteção está tampando. Então, aqui as 5 etapas, em negantropia e em entropia. Aí é que eu vou fazer uma pausa para puxar uma informação para cá. Eu falei agora no primeiro slide. O P7, P8 não resolve tudo, não tampa tudo, não substitui tudo, certo?
Se vocês encontrarem, por exemplo, uma proteção, número 9, uma das mais altas, aqui, ó, em cima de uma entropia, certo? É uma proteção que vai estar tampando alguma etapa da entropia. Vocês concordam comigo que eu posso ter na negantropia lesões primárias que não estão tampadas? Ela está tampando a entropia. Opa, desculpa. Ela está tampando a entropia, não está tampando a negantropia. Então, significa, pessoal, que eu posso, inclusive, ter um terreno lá na lesão primária. O terreno está aqui na etapa C. Que eu vou avaliar com aquele meu gesto que eu aprendi lá no primeiro módulo. Porque a proteção está em cima da entropia, não da negantropia. E vice-versa. Eu posso ter uma tampa lá em cima, segurando uma negantropia, e a lesão de entropia está primária. Isso está mostrando para vocês, pessoal, que não adianta querer resolver tudo no P7P8. Eu resolvo algumas coisas, mas não tudo. Aqui eu não vou entrar nisso aqui, porque isso aqui faz parte da teoria do módulo, não faz sentido eu entrar nisso com vocês agora, forçar um pouquinho a cabeça de vocês. Mas essa ilustração aqui, eu não sei se ela é animadora ou desesperadora. Aqui vocês têm uma palpação para cada proteção. Tá rindo, né, Claudinha? Acho que é mais desesperadora, né? Aqui, pessoal, cada proteção vocês vão usar um gesto palpatório para avaliar, para identificar. Eu acho isso fantástico. Por quê? É aquela teoria da chave fechadura, né? Por que eu tenho que mudar a palpação? Por que eu não posso ficar o tempo todo com a mesma modo de palpar? Por que não faz sentido isso? Porque cada ferramenta, cada chave abre uma porta. Você tem no seu chaveiro aí provavelmente umas 5, 6 chaves, né? E cada porta é uma chave que eu preciso. Você tem uma chave que abre todas as portas da sua casa? Da sala, da cozinha, do banheiro, não sei da onde? Não tem. E aqui é a mesma coisa. Eu não tenho uma chave para abrir todas as portas. Cada proteção precisa de uma chave. Só que o que é legal? Vocês têm o desenho aqui já tudo informando, não precisa de decorar nada. Como é que eu avalio a proteção 9? Está aqui o modo de palpação. Como é que eu avalio a 8, a 7? E aqui eu tenho todas as chaves que eu preciso para abrir cada fechadura. Então não tem erro. Tá? E aí é o empilhamento que eu mostrei para vocês. Ó. A proteção 1 está aqui. Se ela não deu conta, eu coloco uma suplementar 2. Se ela não deu conta, eu coloco a 3 e eu vou subindo. Vou subindo até a proteção 9. Um dado legal aqui para vocês. Sabe quem é a proteção número 2 aqui em negantropia? É a cronicidade. Então, a cronicidade, vocês já trabalharam. Lembra que a gente já falou com vocês lá no terreno que a cronicidade é o primeiro mecanismo de proteção do organismo. Está aqui, ó. Cronicidade e terreno ativado. Proteção 1 e proteção 2. Então, vocês já trabalharam isso lá no início com o paciente de vocês. Vocês vão encontrar aqui, ó, a partir da proteção 2. Uma 3, uma 4, por aí vai. Certo? Já aconteceu com vocês de avaliar um paciente na primeira vez, primeira sessão de micro, nunca foi atendido, não tem terreno, não tem cronicidade? Eu, na minha prática clínica, encontro muito pouco dessa forma, mas já aconteceu. Não é muito comum, não, mas já aconteceu. Aí você fala, mas como é que pode, né? Nunca fez micro, nunca foi avaliado, nunca foi tratado, não tem terreno? Não é possível que ele não tenha terreno. O que certamente está acontecendo, pessoal? Esse corpo já colocou tampa em cima do terreno. Então, o terreno não aparece na sua mão naquele controle inicial. Ele está aqui embaixo de alguma dessas tampas. Tá? Porque o terreno está aqui na negantropia, na etapa C. O terreno está aqui. Ó. A lesão em F está aqui, sobrecarga, tempo, espaço. Ó. Proteção 1, 2 e 3 em entropia está a lesão em F, sobrecarga, tempo e espaço. Então, se você colocou alguma dessas tampas de entropia, você não vai encontrar a lesão em F, lá no módulo básico. Ok? Outro recurso de proteção são as proteções chamadas de proteções complementares. Como o nome já está dizendo, elas vão complementar alguma coisa. Quando aquelas 9 proteções de força
estiverem esgotadas, ou seja, o corpo já usou todos aqueles deslocamentos que ele podia, que ele conhecia, que são 9, ele vai precisar usar uma estratégia para conter aquela disfunção. E para isso ele usa essa outra proteção, que é a redução de capacidade. Recapitulando então, essas primeiras 9 forças, 9 proteções, desculpa, são o deslocamento das forças. Então o corpo pegou um recurso de algum lugar e tampou o outro. Se aqueles 9 recursos já foram esgotados, ele vai usar esse aqui, ó, retirada de capacidade. Como é que é essa retirada de capacidade? Exemplo fácil de entender. Eu corro todos os dias, comecei a sentir dor no joelho. O que eu faço? Ao invés de correr todo dia, agora eu só corro 3 vezes na semana. Reduzo a capacidade. E agora eu não estou sentindo dor. Mas agora 3 vezes na semana já está doendo. Vou correr só uma vez na semana. Agora uma vez na semana está doendo no joelho. Agora eu não corro mais, eu só vou caminhar. E agora caminhar está doendo, eu não vou mais caminhar, vou ficar só em casa. Então a redução de capacidade reduz a demanda e aquele sintoma vai ficando quietinho. Até um ponto que a gente realmente não faz mais nada. Então as proteções de capacidade, pessoal, vão reduzindo a capacidade do organismo. Preste atenção numa coisa. Capacidade física, intelectual, afetiva, relacional. Quantas mulheres, assim, donas de casa, vocês já ouviram falar assim, nossa, eu sempre fiz de tudo na minha casa. Eu fazia tudo. Hoje em dia eu não consigo varrer a cozinha. O que aconteceu com esse organismo? Foi colocando proteções de capacidade, reduzindo as capacidades. É uma pessoa que hoje quase não consegue fazer nada. Um atleta de alto nível que depois de uma lesão não consegue voltar ao rendimento normal dele. Por quê? Colocou proteção de capacidade para poder recuperar mais rápido da lesão. Na verdade, ele não se recuperou, né? Ele tem que voltar porque tem final do campeonato. Então ele bota uma tampa em cima, bota uma redução de capacidade ali. E aí ele não consegue voltar na mesma intensidade. Então esse é o segundo recurso que o corpo vai usar. Já desbloqueei as 9 forças e não foi suficiente. Agora eu começo a reduzir as capacidades. E aqui vocês têm 5 proteções de capacidade. Então 9 proteções de força, 5 de capacidade. Já são 14 aí. Olha só. A pessoa vai perdendo ou deixando alguma capacidade e assim ela consegue manter a etiologia primária protegida, quietinha. Quanto menos esforço o corpo faz, menos aquela fragilidade incomoda. Portanto, reduzindo as capacidades, eu não exijo muito do meu corpo, tá tudo bem. Então, aquela história. Correr todo dia dói meu joelho. Eu fui reduzindo, agora eu só jogo videogame em casa, meu joelho não dói. Tá bom. O joelho não dói, mas eu também não faço nada. Né? Ah, não. O médico falou que o meu problema no joelho é artrose, que eu não posso mais caminhar. Aí o joelho não dói. Ah, que ótimo. O tratamento é extremamente eficaz, né? Qual que é o tratamento para essa pessoa? Não usar, né? Não usar o joelho, não usar o tornozelo. Não faz sentido, né, pessoal? Essas proteções altas, elas vão estar tampando as proteções baixas. São 9. E abaixo dessas proteções baixas, teremos a lesão primária. Então, vamos usar visualizar aquele raciocínio. O sintoma está aqui, eu botei 9 proteções baixas e botei mais 5 altas. Ou seja, tem 14 proteções em cima da lesão primária. Como é que o meu corpo acessa essa lesão primária se tem tanta coisa em cima? Se tem tanta tampa em cima? Né? Ele não acessa. Simplesmente ele não acessa. Então, vocês usam vários recursos muito bons, mas não conseguem chegar no ponto que tem que chegar. Às vezes, assim, aquele paciente fala, nossa, eu sempre fiz osteopatia e me ajudava muito, agora a osteopatia não está me ajudando em nada. Você faz a micro, daí um pouco ele vai na osteopatia e fica ótimo. Né? Ele passa a responder de novo à osteopatia, passa a responder à medicação, porque você tirou esse monte de tampa que estava em cima. Eu faço esse desenhozinho no curso para ilustrar tudo isso. Ó. O sintoma está aqui, ó, na lesão primária. E tem esse monte de coisa em cima desse sintoma. E aí, reparem de novo isso aqui, ó. Se essa proteção alta número 5 aqui
ela está em cima de uma entropia, concorda que eu posso ter uma negantropia primária sem nenhuma tampa? Essa tampa aqui, ela não necessariamente ela tampa negantropia e entropia ao mesmo tempo. Ela tampa uma só. Ela pode tampar só a entropia ou só a negantropia. Então, quando vocês encontram uma tampa dessa bem alta, número 5, não é porque ela é muito alta que ela tampa tudo, não, pessoal. Ela pode tampar só a coluna da entropia ou só a coluna da negantropia. E aí sobrar lesão primária para ser trabalhada ainda, tá? O que acontece quando vocês fazem? Qual é o objetivo? Eu falei com vocês. O objetivo é destampar para que aquela lesão primária apareça, né? Para que o corpo tenha acesso àquela lesão primária. Então, quando vocês trabalham aqui na proteção 5, você encontrou uma proteção alta número 5. Você estimula para que ela seja corrigida. E aí embaixo dela vai aparecer uma proteção número 4. Você pode até datar. Depois aparece uma 3, uma 2, uma 1. Aí vai aparecer a 9, a 8 e vai descendo todo esse empilhamento até aparecer a lesão primária. E a hora que a lesão primária aparece, ela está acessível para que o corpo faça a autorregulação. O nosso trabalho é retirar a última proteção, a última tampa. Depois, esse empilhamento vai se desconstruindo automaticamente. Como aqueles N's que vão saindo, sabe? Você precisa trabalhar cada uma delas. Ah, o Rodrigo falou que tem 14, tem que fazer cada proteção dessa? Não, você tira a última. Você tira a mais alta. E a hora que você tira a mais alta, todas as demais vão se autocorrigindo até chegar na primária. Senão você já ia desistir do curso, né? Meu Deus do céu, tem que fazer 14 proteções, uma por uma? Não vou fazer isso não. E tem as proteções, não sei se vocês repararam que essas proteções protegem as lesões complementares, a entropia e a negantropia complementar. E nós temos as tampas que protegem as lesões iniciais, negantropia e entropia inicial, tá? Elas vão usar um outro mecanismo. Elas vão reduzir a função dos tecidos. Então, essa proteção, quando ela é colocada, ela interfere no funcionamento do tecido 4, 6, 8 ou do tecido 2. Então, aquele tecido perde função ou diminui a sua função. Por exemplo, você pode ter um paciente que está com problema de mucosa, está tendo dores e má absorção intestinal, enfim, por uma redução da função da mucosa, da função do tecido 4. E isso é uma forma de proteger o tecido. Reduzindo a função dele, eu reduzo a demanda. Então, a proteção nas lesões iniciais vão diretamente na função dos tecidos. Eu tenho perda de capacidade daquele tecido. Ah, mas o meu estômago não produz mais o ácido clorídrico, não produz o suco gástrico, né, para digestão, eu tenho que ficar tomando suplementos e tal. Pode ser uma redução da capacidade desse tecido, né? Ah, meus músculos não funcionam muito bem, não regeneram bem, eu faço exercício, estou sempre com lesão, com fragilidade, pode ser uma redução da função do tecido 8. E aí você já entende que já tem uma tampa aí, né? A fragilidade já está lá há mais tempo, tem uma tampa tentando segurar isso daí. Desculpa, pessoal. Qual que é a vantagem da proteção inicial, né? São poucas proteções. Vocês têm uma proteção alta, que é a que fica no topo de tudo, uma proteção baixa logo abaixo dela, e aí você já chega na lesão primária. Então, em termos de empilhamento nas lesões iniciais, vocês têm bem menos proteção para trabalhar. Tem uma baixa e uma alta acima. Então, para chegar na lesão primária é mais rápido, ou é mais fácil, talvez, né? Porque tem pouca coisa tampando. Isso aqui é uma páginazinha que eu trouxe para vocês, que é o controle global das proteções. Isso aqui resume todas as proteções que eu falei agora para vocês. Aqui vocês têm as proteções iniciais, aqui as complementares. Essas são as proteções altas aqui em cima, aqui as proteções baixas. E o que vocês têm aqui embaixo? Ó? Algo que vocês já sabem fazer, que são as lesões primárias em negantropia e entropia. Ó. Lembra dos controles globais? Ó? Da negantropia inicial, da entropia inicial.
negantropia complementar e entropia complementar. Ou seja, quando eu retiro a proteção alta, embaixo dela sai a proteção baixa. Quando eu retiro a proteção baixa, embaixo dela aparece a lesão primária. Então, nesse quadrinho aqui, vocês testam tudo isso. Proteção alta, proteção baixa e as primárias. Tá? Digo para vocês que esse quadrinho aqui, ele resume metade do P7P8. Com quase todos os controles aqui. Então, aquele quadrinho que vocês já conhecem, clássico, né, do plano de trabalho, né? Ah, Rodrigo, por onde eu começo? Tem aqui todos os controles. Travou aqui, pessoal. Agora, no P7P8, a gente entra numa informação, e aí isso aqui vocês não viram em nenhum outro momento, que é o trabalho intracelular. O que vocês vêm fazendo até agora? Vocês estão trabalhando até agora em tudo que é corporal, é o funcionamento do corpo, é o funcionamento corporal. Então, tudo isso que eu falei até agora com vocês, e o que vocês já sabem fazer, é o trabalho no corporal, em cima do funcionamento corporal. O intracelular, ele vai falar do funcionamento dentro da célula. Então, eu botei esse desenho no microscópio de propósito. É como se você estivesse olhando dentro da célula, olhando bem profundamente a célula. No trabalho corporal, vocês estão trabalhando a nível celular. O trabalho intracelular, vocês vão olhar para dentro da célula. E aí é um trabalho mais profundo, é como se você estivesse no nível mais profundo da matéria. É um nível que controla a matéria. Então, será que o problema está na célula, por isso esses sintomas, ou o problema está dentro da célula e gerando essa manifestação no corpo? Então, o intracelular está além da base celular. Vocês lembram lá no módulo avançado? Negantropia inicial, construção do corpo físico. Etapa A é a base celular. Então, é a base de células que vai iniciar a construção de todos os tecidos. O intracelular é o que vem antes dessa base celular, ou seja, são os elementos que vão constituir essa base celular. No intracelular, nós vamos trabalhar nas funções que atuam na matéria, como se fosse uma leitura holográfica dessas estruturas celulares. Podemos ter lesões na atividade interna da célula, ou seja, o que a célula faz por si mesma, ou, que são sintomas mais localizados, ou na atividade externa, é o que a célula faz pelo organismo, né? São sintomas mais espalhados, mais difusos. Também teremos as lesões primárias e as proteções sobre essas lesões primárias. Só que aqui tem o seguinte, ó, o intracelular, vocês não viram em momento nenhum na micro. Então, vocês vão aprender a lesão primária aqui e também vão aprender as proteções nesse módulo, tá? A lesão primária do intracelular está aqui também. Nesse nível, nós vamos raciocinar também como nós raciocinamos com os três tecidos, né? Endo, meso e ecto, e o tecido sanguíneo. Quem aqui funciona como se fosse o tecido 4, na sua função de manutenção de vida? É o citoplasma celular. Então, quando nós encontrarmos intracelular 4, nós estamos nos referindo ao citoplasma da célula, que tem a mesma função do tecido 4, de manter a vida, né? De nutrir para manter a vida. Quando nós encontrarmos o intracelular 6, nós estamos falando da membrana da célula. E a membrana da célula tem a mesma função do tecido 6, que é a função de comunicação. Quando encontrarmos as mitocôndrias, ou melhor, o intracelular 8, estamos falando das mitocôndrias, que tem a mesma função que o tecido muscular, que é colocar em funcionamento, em atividade, né? É o realizar. E quando nós encontrarmos o intracelular 2, estamos falando do núcleo da célula, que tem a mesma função do tecido 2, que é o de acolher a vida, de estruturar a vida, né? Então, nós encontramos também aquelas 3 grandes capacidades do ser vivo no intracelular: manter a vida, comunicar e se realizar. E a função 2, que é o acolher a vida.
Aqui, ó, são as etiologias, né? A etiologia de F são elementos nocivos, ambientes, onda, matéria, que vão desregular esse intracelular. E o G são situações psicossomáticas que também desregulam o intracelular. Isso aqui é o que a gente estuda na micro, né? Tem nas páginas de trabalho, quais são as etiologias que interferem nesses elementos celulares. Aqui é o modo de trabalho, isso aqui é a palpação que vocês vão usar. Deixa eu só ver uma coisa. A diferença que vai acontecer aqui é o seguinte: quando nós estamos trabalhando no corporal, nós vamos sempre com a mão na longitudinal em relação ao corpo, a linha mediana do corpo, né? Para avaliar o intracelular, nós temos que trabalhar sempre com a mão na transversal, então perpendicular à linha mediana. É um outro dado também que eu reforço com vocês. Mudou a palpação, a posição da mão, mudou o acesso, mudou a informação, né? Então, uma simples mudança de longitudinal para transversal mudou o acesso. Na hora que a gente está trabalhando, fala assim, a mão às vezes fica meio torta, né? Isso aqui não vai mudar muita coisa. Às vezes realmente não muda muita coisa, não. Mas em alguns casos, só de mudar de transversal para vertical, já muda todo o acesso. E aqui, o intracelular vai funcionar dessa forma. Eu tenho as duas lesões primárias, negantropia e entropia, e em cima dessas lesões primárias, eu tenho 4 proteções. Tá? O que acontece é, como vocês não aprenderam nada do intracelular nos módulos anteriores, a lesão primária do intracelular está aqui também, nesse módulo. Como é que eu sei se é uma lesão primária do intracelular ou se é uma proteção? Ó? Lesão primária do intracelular é quando você encontra... Desculpa, pessoal. É quando você encontra bloqueado com a palma da mão. Quando você encontra bloqueado com o dorso da mão ou palma da mão em afastamento, é lesão de proteção. Quando você encontra bloqueado em aproximação com a palma da mão, é lesão primária. Então, aquilo que eu comentei com vocês. Se eu aproximar o gesto, eu estou testando lesão primária. Aqui, se bloqueou, o intracelular primário. Se bloquear com a mão em afastamento, é uma lesão em proteção. Então, é assim a forma de diferenciar se a lesão do intracelular está na primária ou se ela está nas proteções. Que aqui, no caso, são 4 proteções no máximo. E para finalizar, vocês têm as mais altas proteções, que são as proteções comportamentais. Então, vamos recapitular. Eu fiz lá 9 proteções baixas, 5 proteções altas, não deu conta. Eu posso colocar uma proteção comportamental. Rodrigo, e o intracelular? Aí eu vou voltar o slide aqui, para vocês olharem para o desenho, para vocês visualizarem essa informação. Isso é importante que seja visualizado. Aqui, ó. Esses são os programas comportamentais. Reparem que eles estão tampando a proteção alta, a proteção baixa e a primária. O intracelular está ao lado. Ó. O intracelular não tampa isso daqui. Ele fica lado a lado. Então, eu posso ter essa tampa mais alta, que é o programa, tampando o intracelular ou tampando a proteção alta. Tá? Na hora de avaliar o programa, você vai ver onde ele está em cima. Ele está em cima do intracelular ou ele está em cima da proteção alta? Porque se ele estiver em cima do intracelular, esse é o caminho que eu vou fazer. Ó, até a primária do intracelular. Mas se ele estiver em cima de uma proteção alta, complementar, eu tenho que descer tudo isso aqui, para chegar na primária. Então, o programa é, sim, a proteção mais alta que vocês vão ver desse módulo P7P8. Esse programa, que é a proteção mais alta, pode estar tampando o intracelular ou o corporal. Na hora você vai ter que avaliar. Então, você pode ter um paciente teu que chegou lá no seu consultório que tem um programa comportamental bloqueado. Ou seja, ele está com a tampa da tampa da tampa. Tudo tampado, tudo protegido. Ele botou uma proteção em cima desse monte de coisa aqui. E aí, como é que você vai encontrar lesões primárias? Como é que alguma coisa vai fazer efeito ali se tem tanta proteção em cima, né?
são essas comportamentais. Quando ele fala assim, ó, essa proteção comporta toda uma história por baixo, por que isso? Porque tem muita coisa embaixo do programa comportamental. Para eu chegar no ponto de ter que colocar um programa comportamental, meu corpo já tentou vários outros recursos de proteção que não funcionaram. Ou melhor, funcionaram só por um tempo, né? Então, se chegou até aqui, pessoal, proteção comportamental é porque tem muita história por baixo desse sintoma, por baixo dessa fragilidade. O que são esses programas comportamentais? São mudanças de comportamento, geralmente mudanças de comportamento radicais, que eu copio, que veio antes de mim. Aí é que fica legal. Por quê? Eu assumo um comportamento, eu assumo um novo modo de funcionamento, copiando um modelo. Geralmente é um modelo que vem da minha história familiar. E não precisa ser alguém que eu conheço, que eu tenha convivido. Eu copio um modelo que está dentro da minha história familiar. Não necessariamente alguém que eu convivi. O Grosjean fala que, em geral, é alguém que a gente não conheceu. Não conhecemos, mas tivemos uma referência positiva. Por exemplo, nossa, seu bisavô era um grande homem, seu bisavô era um fazendeiro, né? Tinha lá 250 mil cabeças de gado, um pouquinho mais só que o Rodrigo Deller ali. Então, um grande fazendeiro, um cara que tinha um pecuarista, né? E aí você tem essa referência positiva, certo? Só que aí ele tem um determinado comportamento, né? Um comportamento que não é muito agradável. Porém, ele é uma referência positiva, que é um grande homem, um pecuarista. Então, nós temos a tendência a copiar esse modelo. Então, qual é a forma, nesse caso aqui, qual é a estratégia que meu corpo usa para se proteger daquela fragilidade? Mudança radical de comportamento. Olha só, fui tampando, chegou uma hora que meu corpo não deu mais conta. Não tenho mais o que fazer com essa fragilidade. O que eu faço? Mudo radicalmente meu comportamento para mudar como as coisas estão me afetando. Ou seja, o que me afeta não está mudando, eu mudo meu comportamento para mudar como isso impacta para mim. Querem um exemplo bem radical? Pessoas viciadas em droga. O Grosjean fez uma pesquisa em Goiânia e praticamente 99% dos... ele fez num centro de reabilitação de usuários de droga e 99% dos usuários de droga tinham um programa comportamental. Lembra da classe 6, lá no módulo P3P6, pessoal? Vocês lembram da classe 6? Mudança da realidade presente para torná-la conveniente, certo? Isso é o início de um programa comportamental. Se essa mudança da realidade presente permanece, ela vira um programa comportamental. E aí a mudança é radical. Então, a pessoa que começou a usar droga, é a pessoa que entrou para a igreja, virou beata na igreja do nada, ou saiu da igreja, enfim, radicalizou no comportamento. Ela muda o comportamento de forma radical para mudar a sua realidade presente. A outra perguntinha que eu faço é: quantos de nós estamos dentro de um programa comportamental dissimulados? Né? Será que não estamos aí? Acredito que sim. Todos nós, eu me incluo nessa história também. Né? Sei lá, né? A gente assume um programa comportamental para seguir a vida. Né? Totalmente dissimulado. Como eu falo com vocês em sala de aula, né? Cada um com a sua esquizofrenia, né? Cada um com o seu programa comportamental ali. Só que como esse programa comportamental tampa muita coisa, pessoal, a fragilidade está totalmente escondida. A raiz do problema está lá no fundo do poço. Né? E tem um detalhe, né? Programa comportamental. Vocês acham que quem tem um programa comportamental está incomodado? Não. Esse comportamento que ele assumiu, para ele, está adaptado. Quando eles aplicaram um questionário de bem-estar para esses usuários de drogas lá em Goiânia, questionário de bem-estar, pessoal, não serviu para nada o questionário. Porque perguntava para eles e tá tudo bem, tá tudo ótimo.
Ou seja, dentro do meu programa comportamental, dentro do comportamento que eu assumi, tá tudo ótimo, excelente, fantástico. É justamente o que eu queria. Me adaptei para continuar vivendo, né? Então, para quem tem um programa comportamental, tá tudo certo. Só que ele está escondendo uma série de fragilidades para baixo, né? Entendam que é uma adaptação para neutralizar, suprimir aquilo que está por baixo do tapete. Entendeu? Então vamos estar aqui, ó, mudança de comportamento por imitação de um personagem para tentar mudar o que foi vivido. Exemplo, os adictos, praticamente todos eles têm essa proteção comportamental. Pessoas que têm comportamentos um pouco exagerados em relação à autovalorização, por exemplo, podem ter um programa comportamental aí. Né? Você vê que é uma adaptação a um profundo sentimento de rejeição. Então ela se adapta. E para ela está tudo bem. Né? Você fala assim, você tem uma baixa autoestima. Não, de jeito nenhum. Eu não. Pelo contrário, se tem uma coisa que eu tenho, é uma autoestima ótima. Você já vê ali que, né, tem uma coisa que está compensada ali. Então, a mudança de comportamento já é uma lesão primária. O fato de ele mudar o comportamento já é uma lesão primária. E aí ele vai colocando proteções para atenuar essa mudança de comportamento. Esse aqui é um detalhe que não vale a pena a gente entrar muito agora, não, porque é meio algo muito particular. Mas ele muda o comportamento e, ao longo do tempo, ele vai criando proteções para esse comportamento não ficar tão exagerado. Uma forma de conter essa mudança de comportamento. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a mudança de comportamento é uma forma de tampar tudo aquilo que estava para baixo. Isso aqui é algo que a gente usa dentro das páginas de trabalho, né, para avaliar as lesões. Eu posso ter a primária, ou a primária tem 4 proteções para cima. Pode estar em espaço, pode estar em tempo, pode estar em F, pode estar em G. Então, eu tenho aqui toda essa região para avaliar. Né? A primária está no centro e as extremidades da cruz para verificar as proteções. E o modo de palpar é esse aqui. Ó. Com a unha do polegar, eu vou trabalhar todas as páginas do programa comportamental com a unha do polegar, procurando todas as informações. Aqui, para vocês olharem, ó, é o controle global do programa comportamental e eu tenho 8 possibilidades. São 8 programas comportamentais, cada um deles está tampando uma coisa. Um tampando a negantropia inicial corporal, outro a intracelular, outra negantropia complementar, a negantropia intracelular, enfim. Cada programa tampa uma determinada lesão. Então, de novo, vou falar com vocês. Se eu encontrei um programa comportamental 2, ele está tampando isso aqui, ó, negantropia inicial intracelular. É isso que está embaixo da tampa. As demais lesões podem estar primárias, não ter tampa nenhuma. Por isso que eu vou ter que avaliar as outras também. Né? Não significa que se eu tirar a tampa número 1, tire tudo para baixo. Não. Cada programa tem a sua primária por baixo. Está escrito aqui qual é a primária que está embaixo de cada programa. Consequentemente, se eu encontrei um programa 3, o que está embaixo disso aqui tudo é negantropia complementar. As outras podem estar primárias, que eu vou testar lá com os módulos básicos. Repetir isso mais várias vezes com vocês para vocês entenderem aquele primeiro slide. Soltei para 7.8, não solta tudo para baixo. E é que o esqueminha que eu faço para ilustrar as tampas, né? Se você tem aqui um programa comportamental 3 ou um programa 7, olha o que tem embaixo dele, ó. 5 proteções altas, 9 proteções baixas, até chegar na primária. Então, a gente brinca no módulo, né? Se você encontrou um programa comportamental 3 ou um 7, a primeira coisa que você faz é chorar, né? Depois você vai buscar tudo isso aqui para baixo. Tem um monte de coisa para baixo. Se você encontrou um programa comportamental 2, 4, 6 ou 8, ele está tampando o intracelular. Então, a única coisa que você tem embaixo dele são as 4 proteções intracelulares e logo embaixo você tem a primária. Então, ela não está tão funda assim, não está tão lá embaixo. E se você encontrou um programa comportamental 1 ou 5, embaixo dele tem uma proteção alta inicial, outra baixa inicial, e já está logo ali a primária
para você. Então, o mais fácil que tem, ou menos, com menos empilhamentos, é o programa comportamental 1 e o 5. Só tem 2 proteções embaixo dele e a primária acessível aqui. Certo? Esses esqueminhas a gente até passa para vocês em aula, a gente mostra o módulo, né? Porque quando você olha, você achou o programa comportamental 3, você olha para esse esquema, você já sabe tudo que você precisa buscar para baixo. E aí fica mais fácil essa descida, né? Do que você ficar tentando lembrar o que é o 3, o que é a negantropia complementar, isso. Você já olha para o esqueminha, você já sabe o tamanho do seu sofrimento. Até onde eu tenho que descer. E no final de tudo, o que vai aparecer é isso aqui, ó. São as lesões primárias. Então, quando vocês tiram todas essas tampas aqui, essa aqui não, né? E essa aqui, no final das contas, vocês estão querendo chegar nessas lesões aqui, ó, que são as lesões primárias. Mas que, se elas estavam embaixo de uma tampa, quando vocês fizeram esse controle global, elas não apareceram. Mas quando você tirou a tampa, no final de tudo, quem vai aparecer são essas lesões primárias. Então, vocês vão estimular a última proteção, sempre. A que está mais em cima. Quando você estimula essa última proteção que está em cima e tira essa proteção, as demais vão saindo, vão saindo, vão saindo, vão saindo. No final, fundo do poço, vai aparecer isso aqui para vocês. Aí você vai testar, né? Vamos supor aqui, ó. Você fez o programa comportamental 3. Estimulou, trabalhou essa proteção. O que vai sair embaixo dela? A proteção alta número 5. Aí você vai lá, espera sair o número 5. Sai o número 4, 3, 2, 1. Aí começa a sair as proteções baixas. 9, 8, vem descendo. Não é negantropia complementar que está aqui embaixo de todo mundo? Então, a primária que vai sair, quem é? Negantropia complementar. Qual é o controle que você vai fazer? O controle da negantropia complementar para verificar qual é a primária que está saindo embaixo de todas aquelas tampas. Certo? Lembra que eu falei no início que a individualidade está aqui dentro, ó, dentro da negantropia complementar, certo? Você pode ter um programa lá em cima comportamental que está tampando uma individualidade. Então, no final das contas, pessoal, tudo começou com um bloqueio na individualidade. E aí esse organismo não conseguiu se recuperar, ele foi tentando criar proteções, chegou lá em cima, aquele indivíduo mudou o comportamento. Aí, pessoal, ele chega com um programa comportamental para você, bloqueado. O programa comportamental, como nós já está dizendo, é uma mudança radical de comportamento. Aí ele já está sendo tratado como esquizofrênico, como bipolar, usuário de droga, um monte de coisa. Por quê? Esse organismo foi acumulando essas tampas, essas proteções, essas fragilidades. Não seria interessante, então, se nós pensássemos assim, ó, se nós pudéssemos fazer pelo menos uma sessão de microterapia por ano, para evitar que o corpo fique criando esses mecanismos de proteção, ou melhor, para tratar essas tampas antes que ele precise fazer tantos empilhamentos. É claro que a gente não tem um parâmetro, né? De mês em mês coloca proteção, a cada 6 meses. Não dá para saber. Mas se você consegue fazer 1, 2 sessões por ano, você está mexendo nisso, né? Se você consegue mexer nessas proteções, obviamente. E aí você não deixa que o corpo vai acumulando tudo isso. Sempre tem uma pergunta assim, Rodrigo, eu posso encontrar proteções num bebê ou numa criança pequenininha? A resposta é a seguinte, não é comum, mas pode. Por que não é comum? A proteção não é aquela história de vida, né? Aquela história do tempo, eu vou colocando tampa. Um bebê não tem tanta história assim. Depende, né? Imagina uma criança que vem de uma história familiar complicada, tem uma gestação surpresa, uma gestação complicada, nasceu prematuro, ficou na UTI, fez 2 cirurgias. Vocês concordam que são diversas etiologias ali afetando esse corpo? Ele vai acabar tendo que criar uma estratégia de proteção.
Então, não é comum, mas não é impossível, tá? Dependendo do que essa criança viveu, passou e da história que ela tem, ela já pode ter ali novinha algumas proteções. E já são crianças que não respondem bem à medicação, né? Tomam, o irmãozinho tomava e ficava bem, o fulano toma e melhora. Já pode ser esse mecanismo de proteção que está ali instalado, tá? Então, as proteções não são mecanismos só de pessoa mais velha, que foi acumulando, não. Depende do que foi sendo vivido. A proteção é colocada de acordo com a necessidade do organismo. Quanto mais fragilizado aquele corpo está, mais necessidade ele tem de se proteger, né? Tudo bem, pessoal? Deixa eu tirar aqui. Esse controle que me complicou um pouquinho, mas tudo bem. Bom, então, basicamente aqui, no P7P8, o que vocês vão ver? Vocês vão ver 4 mecanismos de proteção. Vocês vão ter a proteção baixa e a proteção alta, complementar. Proteção baixa e proteção alta, inicial. O intracelular e a proteção comportamental, né? São os mecanismos que vocês vão trabalhar aqui. Sempre entendendo que qual é a função da proteção? Suprimir a fragilidade. E aí, quando ele faz isso, ele está escondendo a fragilidade. Ao esconder a fragilidade, essa fragilidade não fica acessível com as ferramentas, com os gestos que vocês já conhecem trabalhar. Rodrigo, como é que eu vou saber se o paciente tem proteção ou se ele não tem? Sem a ferramenta, né, de avaliação, a palpação específica, você não consegue saber. Você pode até pensar assim, ó, testei no meu paciente e não está bloqueado. Será que não está bloqueado porque realmente não está ou porque tem uma tampa em cima? Esse é o questionamento que vai ficar um pouquinho na cabeça de vocês agora, tá? Eu sei que vocês estão trabalhando muito com amigos e tudo mais. Quando alguma coisa não estiver na mão de vocês, pode ser que esteja lá para cima. Né? É o que acontece com a gente, pessoal. Quando eu começo testando lá o terreno, não encontrei, eu falei, ué, não encontrei bloqueado, pode ser que esteja tampado lá em cima. A gente vai olhar para cima, tá? E vocês vão ter muitos resultados com o P7P8 nesses casos que vocês já trataram, fiz 2, 3 consultas, não melhorou, ou melhorou um pouquinho e voltou. Vocês já tiveram esses casos, né? Rodrigo, melhorou, mas um mês depois voltou. O que pode ser que aconteceu? Você mexeu na fragilidade, mas ela continuou tampada. Então, o corpo não consegue liberar, não consegue soltar aquela fragilidade. E aí você vai lá corrigir aquela tampa, aquela proteção, para que aquela fragilidade possa se regular. Lembre-se que não é assim, ó. Casos graves têm proteção, casos simples não têm proteção. Não tem essa regra, tá? Já vi um monte de gente com patologias bem importantes que não tinha proteção. E coisas simples, bobas, tinha lá proteção em cima. Não tentem criar um raciocínio muito lógico, não, porque não tem uma lógica, não. É de acordo com a necessidade do corpo. Bom. Se testei, não encontrei. Pode ser que tenha proteções. Mas se você testou a proteção, Rita, e não encontrou, é isso não? Ou se você testou a primária e não encontrou? Se você testou a primária e não encontrou, pode sim ter uma proteção em cima, e aí aquela primária não vai aparecer na sua mão. É isso. Agora, em relação ao esquizofrênico, eu tenho alguns pacientes, já atendi alguns pacientes com esse diagnóstico. Não necessariamente eles têm proteção, tá? Proteção comportamental, não necessariamente eles têm. E quando você atende, que você corrige uma proteção, você dá a possibilidade do corpo de fazer aquela regulação da fragilidade primária, do que iniciou tudo aquilo ali. Só que geralmente o paciente chega assim para a gente com muito tempo de problema, né, de lesão. Então, às vezes, assim, a resposta não é tão boa porque já está muito tempo naquela compensação. Eu não sei se é o caso da tua pergunta, Rita, mas uma vez perguntaram assim,
Se aquilo ali é uma proteção, quando você mexe, você não cria um problema? Na verdade, não, né? Você está permitindo que o corpo possa acessar a fragilidade lá no fundo do poço, a inicial, a primária. Então, você está dando elementos para que o corpo possa se autorregular. Agora, mas mexer numa proteção comportamental, aquele programa de comportamento, aquela mudança de comportamento, não foi uma compensação para ele viver melhor? Se a gente mexer, não vai atrapalhar? Se mexer naquele programa comportamental for atrapalhar o corpo não te apresenta aquilo. Então, aquilo só vai se apresentar na tua mão se o corpo dá conta de lidar com aquilo. Se aquilo não for da capacidade do organismo lidar, você não vai nem encontrar. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante, pessoal. A gente está dando aula aqui para o básico, o pessoal está começando agora na micro, né? A gente está reforçando muito isso com eles. A micro é corpo. Quando a gente inventa de falar certas coisas, a gente se complica. Por quê? Para falar, eu falo o que eu quiser, concorda? Agora, quando eu estou tocando o corpo, eu só toco aquilo que o corpo me apresenta. Então, tocar é muito mais respeitoso com o corpo do que falar. Porque falar, eu estou falando o que eu quero falar. Ao tocar, eu só identifico aquilo que o corpo me apresenta. Então, esse programa comportamental, Rita, quando você trabalha nele, ele vai ajudar sim, porque o corpo te permitiu trabalhar naquilo ali para que ele possa encontrar a fragilidade primária e se regular. Sim. Obrigada, Rodrigo. Eu só queria colocar uma coisa. Eu perguntei você isso, porque eu tenho uma professora que ela falou que ela tinha um limiar de dor muito alto e que ela conseguia fazer várias tatuagens e vários procedimentos e não sentia dor nenhuma. E aí, por algum motivo lá, que eu não me lembro qual, ela começou a sentir como se fosse todas as dores de uma vez, entendeu? Então, assim, a última tentativa que ela foi fazer, de tatuagem para fazer, ela começou a sentir uma dor assim insuportável, coisa que ela não sentia. E a partir daí, tudo começou a ficar dolorido, ela foi descobrindo problemas mesmo, né? Doenças mesmo. E aí, quando você tocou nessa questão de retirar, né, as proteções, eu temi esse efeito, entendeu? Por isso que eu te perguntei. Entendi. Na verdade, no caso dela, sim, ela pode estar tendo esse mecanismo porque as proteções estão ficando ineficazes. E aí, se a proteção fica ineficaz, a fragilidade aparece. Quando a gente corrige, você não torna aquilo ineficaz. O corpo vai conseguir resolver a lesão primária. Então, ela pode até ter uma exacerbação no início, mas depois ela resolve. Uhum. Então, não é a retirada de proteção, não é uma desproteção, né? Não é tornar... Entendi. Tá, é isso mesmo. Eu, inclusive, explico isso para os pacientes. Falo, olha, não é deixar o seu corpo desprotegido, pelo contrário, é permitir que ele tenha acesso à fragilidade primária. Esse é o principal objetivo. É permitir que o corpo acesse uma coisa que nada está conseguindo acessar. Né? Está totalmente escondido ali. Muito bom. Excelente. Obrigada. Nada. Agora, tem gente que quer viver com proteção, tá, pessoal? Deixa quieto, tá tranquilo. Tem gente que quer viver com as suas tampas eficazes ali, tá tudo bem. Não tem problema nenhum, né? Tem muita gente que vive nessas proteções eficazes aí, tá tudo certo. Eu devo ter algumas também. Rodolfo tem um monte. Vocês olham para aquela cara do Rodolfo ali, parece que tá jovem. É proteção eficaz, pessoal. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma coisa que chamou a atenção? O que mais que vocês ainda querem esclarecer? Principalmente quem não fez o módulo ainda. Eu vejo que tem bastante gente que já fez, mas quem não fez ainda, o que mais que está em dúvida? Qual é a dúvida que vocês ainda têm para fazer o módulo avançado? Fiquem à vontade, pessoal. Essa aula aqui é para isso. Esse pessoal que está aqui, que já fez, tá, pessoal? Tá tudo enxerido aqui, tá? Quem não fez o módulo pode perguntar à vontade. Esse pessoal que já fez o módulo, tá todo mundo enxerido aqui. Não convidei nenhum deles para estar aqui. Pode ficar tranquilo, eu não convidei ninguém. Fala aí, pessoal, perguntem, dúvidas? Já tem gente perguntando do P9, ó. Olha essa ansiedade. Pessoal, vou te falar uma coisa. O P9 são outras proteções ainda. Proteção em cima da proteção.
Eu costumo fazer um desenho que aqui agora eu não consigo fazer esse desenho. Mas o P7, P8, tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, que é um módulo inteiro de 4 dias, ele está dentro de um universo do P9. Nós temos proteções do P9 que tampam todo o P7 e P8. Tem uma proteção lá no P9 que quando você tira ela, sai o P7 e P8 embaixo. E mais um monte de outras coisas. O P7 e P8 trabalha muito dentro... O P7 e P8 não, o P9 trabalha muito dentro das hereditariedades, sabe, pessoal? Mas hereditariedades que a gente não trabalhou ainda no terreno. O workshop do P9, vocês vão me complicar, né? O workshop do P9 tem que perguntar se o Grosjean quer fazer, né? Vocês estão com francês em dias? Se tiver com francês em dia, a gente vai fazer um workshop do P9 com o Grosjean. Achei que o P9 era nível atômico, já que esse era nível intracelular. Pessoal, vou dar só um spoiler para vocês, ó. Só um spoiler para vocês. Que aí vocês fazem o P7 P8 agora, vocês vão ficar aptos a fazer o P9. Tem uma página no P9 que quando a gente leu, eu e o Rodolfo, eu não estou acreditando que está escrito isso. É sobre o transcendental. Então, vocês estudaram o transgeracional no terreno, o transpessoal no P3, P6, e agora vem o Grosjean com o transcendental. Aí não, né? Aí a nave fica parada aqui, ó, na esquina aqui do hotel. Entendeu? É bom que aqui em São Paulo tem bastante heliponto, né? Então a nave pode ficar parada ali no heliponto ali. Mas é fantástico, pessoal, é fantástico. Vai ter o P9 para quem tiver interesse, né? O P9 vai ser em maio agora do ano que vem. Já conseguimos fechar a data com o Grosjean. Para quem está apto, eu não sei se todo mundo aqui já está apto também, né? Vai ser em maio do ano que vem. A gente conseguiu pescar o velhinho e tem uma coisa bem legal, né? O aniversário dele vai passar conosco aqui, de novo. É a segunda vez que isso acontece. Vai ser na semana do aniversário dele o curso. De 22 a 26, né? 22 a 26 de maio. Não deveria não, mas eu tô falando para vocês, tá? A gente nem publicou essa data oficial, não. Não deveria não, mas vou dar essa colher de chá para vocês. Isso não foi autorizado a ser passado no dia de hoje. A Rosana tá aí? Se a Rosana não tiver, eu vou tomar uma bronca violenta. Não, né? A Rosana não tá aí não, né? Pelo amor de Deus. E a agenda para 2023, gente, a gente já tem algumas agendas que a gente deve estar soltando aí nos próximos 10, 15 dias, a gente deve estar soltando as agendas para o ano que vem, tá? Para 2023. Mas perguntas, pessoal, se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, mais alguma coisa, fora as datas, né? Se vocês querem saber de mais alguma coisa. Nada? Beleza, então tá tudo claro, né? Então eu vou encontrar todos vocês agora em novembro, no P7 P8. Rodrigo, o valor do módulo é quanto? Faltou esse detalhe importante. Esse detalhe não. Esse não é com a gente. Olha, né? Não pode, né? Esse eu não sei. Eu sei que é barato, mas eu não sei quanto é que é. Ah, tá. Muito. Muita coisa. Não sei, pessoal, mas de verdade, a gente não tem. Vê lá com o pessoal do. Vocês têm o WhatsApp lá do Instituto, não tem? Se não tiver, fala com a gente aqui direto. Bota aí, bota, por favor, o WhatsApp aí no chat. Fala lá direto com o pessoal, tá? Que eles passam para vocês todas as informações, inclusive formas de pagamento. A gente não lançou realmente a data do P9, mas a gente quer lançar o mais rápido possível para vocês terem flexibilidade, inclusive de pagamento e de fechamento de viagem, que aí vocês têm uma antecipação boa para fazer reserva de hotel. A gente já tem praticamente a definição do hotel, então isso fica fácil para vocês, né? Mais barato. Mas a gente não tem esses valores específicos, não. Aí vocês podem ver lá com o pessoal do apoio lá que eles passam para vocês. Certo? Ó, então vamos fazer o seguinte. Essa aula vai ficar gravada para vocês. Se quiserem acessar novamente, dar uma olhada, rever alguns conceitos. E fiquem à vontade também de falar conosco, tirar dúvidas. Quem aqui está fazendo a aula justamente para decidir se vai fazer o P7 P8 ou não, fique à vontade. Se ainda tiver mais alguma dúvida, mais alguma coisa para esclarecer
Fora essa questão administrativa, falem conosco, mandem mensagem para a gente vai ajudando vocês a esclarecer, tá? Como sempre falamos com vocês, nosso interesse é formar vocês e não vender simplesmente o curso. Então, quero que vocês estejam à vontade no curso, estejam aproveitando o curso. Isso para nós é importante. Tá bom? Só falar conosco e a gente vai ajudando vocês da melhor maneira. Certo? Obrigadão pela presença de vocês, então. Fiquem com Deus. Ótima noite para vocês. Deus abençoe. Qualquer coisa, estamos aqui. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Deus abençoe.